O professor Fernando Rosário de Souza para fazer uma breve revisão sobre os primeiros temas aqui do sexto ano, né? A gente vai falar sobre a introdução à história e sobre a pré-história. Então vamos lá. Primeira coisa é a gente saber o que é essa disciplina, o que é a história. Há pouco tempo atrás, na história do Brasil, a gente tinha duas palavrinhas para diferenciar história de ficção, história da Chapeuzinho Vermelho, dos Três Porquinhos, de história disciplina que estuda os fatos do passado. A gente escrevia história de ficção com E, falava-se história. E história, estudos do passado, a gente escrevia com H, como se escreve hoje, e história, né? Parecido com o inglês, né? O canal que fala sobre os fatos históricos, eles falam History Channel. E historinha, que nem o Toy Story, eles falam Story, né? Mas hoje em dia a gente usa a palavra história com H para ficção ou para fatos históricos. A diferença é que se for a disciplina é com H maiúsculo, tá bom? Então, história é o estudo do passado da humanidade. Usar a palavra humanidade é importante, hein? Porque várias ciências estudam o passado. A matemática estuda o passado dos números. A medicina estuda o passado das doenças. E assim por diante. A história é uma ciência humana. E ela é multidisciplinar, ela entra em contato com a geografia, ela entra em contato com a antropologia, que estuda os tipos humanos, ela entra em contato com muitas ciências, ela é multi e interdisciplinar com as outras ciências humanas. Ela é uma ciência que estuda o ser humano. Então, é importante colocar esse estudo do passado da humanidade. E por que a gente estuda o passado? Porque a gente é fofoqueiro e quer saber quantas esposas Dom Pedro teve, o Henrique VIII teve? Talvez também, né? A curiosidade move o ser humano. Mas a gente estuda o passado porque a gente quer conhecê-lo. A gente quer conhecer o passado para entender melhor o presente e para evitar erros no futuro. Se a gente entrasse no cinema com o filme começado, a gente ia entender muito pouco dele, a não ser que a gente tentasse saber o que já aconteceu. Se você pega um filme começado, alguém precisa te contar, ou você precisa ler um pouquinho sobre o que já aconteceu. Quando você nasceu, a história do mundo já estava começada. Você precisa estudar um pouco para saber o que aconteceu e se localizar melhor no mundo em que você vive. E aí você conhecendo o passado, vou dar um exemplo. Você entendendo que aqui no Brasil pessoas foram escravizadas, né? Pessoas foram retiradas da África e foram trazidas à força num processo de escravização, você entende o presente, você entende por que existe tanto preconceito racial no Brasil. Ainda que de forma disfarçada, camuflada, e você evita esses erros no futuro se você for antirracista, se você realmente tiver uma postura de defender a democracia e defender com que todos tenham condições de viver numa sociedade mais justa e com oportunidade para todos. Um historiador, ele não vai conseguir ter uma máquina para viajar no tempo e saber o que aconteceu no passado. Ele precisa utilizar as fontes históricas, parecido com um detetive que interpreta o que aconteceu no passado, né, por meio de pistas. Essas pistas são documentos. Mas cuidado, às vezes uma pista ela pode estar com informações falsas. Então, se você pega um documento oficial de um governante, ele pode dizer que o governo dele foi maravilhoso, e aí você precisa confrontar com outras pistas, né? As pistas podem ser fontes escritas, mas elas também podem ser depoimentos de outras pessoas, podem ser tradições, podem ser selos, moedas de época, né? As fontes históricas são os documentos que um historiador utiliza para tentar reconstruir o passado. Vou tirar a minha cabeça aqui. Perdi a cabeça. Oh! Não. A interpretação do passado
é o que vai fazer com que existam algumas versões sobre o que aconteceu. Se você pegar um historiador português que tenha muito orgulho do que aconteceu no dia 22 de abril de 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou ao Brasil, talvez ele vai usar o verbo de que os portugueses descobriram o Brasil, tratando os portugueses como heróis desta situação. Se você pegar um historiador que seja descendente dos povos originários que aqui viviam, talvez ele vai usar o verbo de que os portugueses invadiram o Brasil e roubaram as riquezas daqui e maltrataram os povos originários. Se você pegar um historiador que vai tentar ver os pontos positivos e negativos desta situação, ele talvez use o verbo que os portugueses chegaram ao Brasil. Eu, particularmente, acho que sempre que a gente conseguir usar o verbo mais neutro, apesar de que uma neutralidade total é praticamente impossível, porque sempre temos as nossas posições, mas o quanto mais próximo de um verbo mais próximo à neutralidade, isso seria o ideal, tá bom? Muito bem. Espero que com este resumo da introdução você tenha acesso às coisas mais importantes do que foi falado neste primeiro momento. E aí agora eu vou para um quadro geral da segunda coisa que nós abordamos, uma introdução à pré-história, tá? Bom, é lógico que esta linha do tempo que nós utilizamos na vida humana, por exemplo, a gente tem a infância, a adolescência, a juventude, a vida adulta e a velhice. Na história da humanidade, do jeito que os europeus, os primeiros que dividiram a história, os primeiros que estudaram, eles dividiram de um jeito baseado nos fatos históricos deles. A gente diz que essa é uma linha eurocêntrica, baseado nos fatos que os europeus acham importantes. Não vão estar lá fatos que os africanos acham importantes, ou que os povos originários aqui da América, os povos tupis, gês, guaranis acham importantes. Então isso é uma limitação, a gente tem que ver que é uma linha eurocêntrica, né? Por exemplo, o próprio nome pré-história, eles consideram que tudo que é feito antes da escrita ter sido inventada é pré-história, parecido com pré-escola. Pré-escola não é antes da gente aprender a escrever e escola depois que a gente aprende a escrever. Eles dizem que pré-história é antes da escrita. Só que isso tem um probleminha. Existem povos que hoje em dia não têm escrita e estão muito bem, porque eles têm uma tradição oral. Eles contam as suas lendas, as suas tradições, por contos que vão passando de geração em geração de modo falado, né? E isso não significa que eles não têm história. É uma história contada de um jeito diferente. Mas como essa divisão é feita de um jeito europeu, a gente, por enquanto, vai considerar essa linha do tempo, tá bom? Então, a primeira fase aí é a pré-história, que ela vai desde o surgimento do primeiro tipo humano, o Australopithecus, né? Australo é do sul, Piteco é homem-macaco. Ele tinha como diferença o polegar opositor, um polegar que dobra e é capaz de fazer movimento de pinça, uma caixa craniana um pouco mais avantajada, para caber um cérebro mais avantajado, que processa mais informações. Essa teoria é baseada num sujeito chamado Charles Darwin, tá? E mais para frente ele vai conseguir ter mais habilidade na mão. Um segundo tipo aí vai se chamar Homo habilis, mas isso não é assunto que um sexto ano precisa dominar tanto, né? E aí, quando o ser humano começa com este polegar opositor, com essa habilidade na mão, ter movimentações que favorecem a escrita, isso foi lá na Mesopotâmia, meio, pótamos, rio, né? Tanto é que hipopótamo é cavalo do rio, cavalo gordinho, né? Eles conseguem pegar placas de argila, lógico, está no meio de dois rios, a argila não devia faltar, né? E com
palitinhos, afundar na argila e fazer essa escrita em formato de cunha. Cunha é formato de triângulo, tá? Eles fazem a escrita cuneiforme. Professor, eu faço a escrita cuneiforme, eu sempre estou cuneiforme da escola. Não, não é isso. Cuneiforme em formato de cunha. Então, antes da invenção da escrita cuneiforme, a gente fala que é pré-história, antes de 4000 a.C. aproximadamente. Então, antes da invenção da escrita, a gente está na pré-história. E a gente diz que existem 3 grandes fases na pré-história, tá? O período paleolítico, quando eles inventaram os primeiros instrumentos, batendo uma pedra na outra e tirando lascas da pedra. Se tira uma lasca, a gente diz que é instrumento em pedra lascada. Tirou uma lasca, tirou um pedacinho da pedra. Esses instrumentos, eles não eram muito precisos, mas já davam algum domínio sobre a natureza, já facilitavam na caça. Muito bem. Lógico que quando tira uma lasca da pedra, algumas pedras têm veios de metal. Quem joga Minecraft sabe disso, os minérios, né? E aí na hora de bater, às vezes saía uma faísquinha. Essa faísquinha se bate numa palha, se bate em algum matinho, pode gerar uma labareda, pode gerar algum fogo. Sem querer, eles acabaram dominando o fogo também no período paleolítico. Então a gente diz que o período paleolítico, a fase paleolítica, é a idade da pedra lascada, é a idade que eles dominam o fogo, eles aprendem a caçar e a coletar, retirar alimentos da natureza. Só que como eles vivem da caça e da coleta, de tempos em tempos o alimento da região em que eles vivem acaba. Como o alimento da região em que eles vivem acaba, eles precisam mudar de região. Eles não têm uma residência fixa, eles não têm uma sede. Eles são nômades. Então vamos ver se a gente gravou o que é paleolítico. Paleolítico é instrumento em pedra lascada, que eles vivem da caça e da coleta. E aí eles acabam sendo nômades, porque o alimento acaba. E eles têm esta dinâmica: invenção do fogo, pedra lascada, a habitação nômade. No período neolítico, eles percebem que o instrumento em pedra lascado não está matando os animais de couro mais grosso. Eles começam a esfregar mais uma pedra na outra para ela ficar com a ponta mais fininha. E isso vira instrumento em pedra polida. Neolítico. Para você gravar, lembra que paleolítico é mais para trás. Neolítico é new, é mais novo. Neolítico. Instrumentos em pedra polida. Como eles chegam mais perto dos animais, eles conseguem agora ficar com o filhote que sobrou da caça e eles tentam domesticar os filhotes. Eles começam a fazer o pastoreio, eles começam a criar animais na aldeia. Eles também descobrem que a semente de alguns frutos que eles coletaram na natureza dá para plantar. Eles fazem a agricultura. E como agora eles conseguem cultivar os alimentos e criar alguns animais, eles não precisam mais ficar mudando de lugar. Eles têm uma sede. E quem tem sede vira sedentário. A gente chama isso de Revolução Neolítica. Um cara chamado Gordon Shield é o que inventou este termo. Revolução Neolítica. Tá? Eles acabam ficando fixos no mesmo lugar. Tem uma sede, sedentários. Sedentários, Gordon. Gordon Shield foi o cara que inventou este termo. Tá? Não é gordofobia não, porque eu tô no meu lugar de fala, hein, gente? Muito bem. De qualquer maneira, é lógico que quando eles começam a ter esses alimentos em maior quantidade, eles acabam inventando forninhos com uma rocha em cima da outra, parecendo um iglu. E deste forninho, lembra que algumas rochas, aí o pessoal que joga Minecraft, tem veios metálicos que acabam escorrendo o metal em altas temperaturas? Esse metal que escorre forma uma pocinha. Inicialmente, as pocinhas de metal que escorriam eram sem formas,
mas eles descobriram que dava para dar alguma forma naquele metal que escorria, e aí começa um processo de metalurgia, dar o formato de uma ponta de lança, de uma faquinha, de algum instrumento que pudesse ser útil para eles. E alguns povos desenvolvem a idade dos metais. Lógico que de região para região isso acontece em tempos diferentes. Os povos do mundo inteiro não fazem isso todos ao mesmo tempo. Por isso que vão tendo graus de avanços de forma diferente em cada região do globo terrestre, tá bom? Já havíamos falado então que usar o termo pré-história é algo limitado. Por quê? Porque tem povos que não têm escrita, mas têm uma história muito bonita, porque eles têm uma tradição oral de contar a história de geração em geração. Uma coisa muito importante da gente falar aqui é que dinossauros nunca viveram com o ser humano. Em várias provas eu pergunto, só para dar algumas risadas, como que os seres humanos se defendiam dos dinossauros? Gente, a resposta é de jeito nenhum, porque eles nunca viveram na mesma época. Quando o ser humano chegou na face da Terra, os dinossauros já estavam extintos há mais de 60 milhões de anos, tá bom? Então, e a Revolução Neolítica, é isso que eu falei, é a expressão usada pelo Gordon Chute, onde a agricultura e a pecuária foram inventadas, foram dominadas pelo ser humano e geram um processo de sedentarização. As primeiras civilizações vão ser formadas próximas a rios, tá? Por que próximas a rios? Para ter a água e fazerem os canais de irrigação, para eles poderem realmente aproveitar todos os recursos. Espero que esse vídeo tenha ajudado muito vocês a relembrarem estes primeiros pontos. Deixa eu tirar a seta da minha testa aqui que está incomodando. Ei! Até a próxima, pessoal!